Nelson, realmente, esse problema é uma junção de dois grandes problemas, né? A gente tem aí a ocupação desordenada das grandes cidades brasileiras, que resulta nessa situação, que você tem uma comunidade vivendo debaixo da ponte e, vez por outra, ocorre um incêndio, como são mal instaladas ali, obviamente, acaba gerando um grande incêndio. E muitas vezes, né, as pessoas não entendem por que, algo de concreto cai. Na verdade, o nome é concreto armado, a estrutura de concreto armado. O que é a parte do armado aí? É a armação, que é feita de aço, na verdade. São vergalhões de aço. Então, o aço ele tem um comportamento mecânico de alta resistência até uma dada temperatura. Quando ele trabalha uma temperatura até 300, 400 graus, ele tem algumas alterações, começa a alterar suas propriedades mecânicas de resistência, porque o concreto sozinho ele é quebradiço, ele é frágil, mas com o aço ele se torna mais resiliente, ele tem uma capacidade melhor de absorver os esforços. Mas a 400 graus já começa a ter algumas alterações. Agora, se essas temperaturas, nós vimos aí as imagens das chamas, se intensificaram tanto, né, ao ponto de chegar a uma temperatura em torno de 600, 700, 723 graus, que é a temperatura que a gente chama de temperatura de austenitização do aço, ou seja, o aço começa a mudar suas propriedades de uma maneira radical. Ele, na verdade, ele perde a característica original dele. Mesmo depois de frio, ele vai ter problemas, vão acontecer problemas de resistência. O que a prefeitura deve estar avaliando, através dos técnicos que estão aí no local fazendo esse tipo de análise e inspeção, é se as temperaturas chegaram nesse patamar tão elevado, que venham a comprometer a estrutura metalográfica, né, do aço que aí está, e também se houve algum outro dano decorrente mesmo da temperatura de 400 graus mais baixa. Você pode ter tido outros danos por dilatação, contração, enfim. Um incêndio como esse não é esperado que ocorra abaixo de um elevado. E isso aconteceu por causa do problema de ocupação desordenada das nossas grandes cidades, um problema crônico que só aumenta a cada ano, e aí vai gerar um outro problema que já está agravado, que é o problema da mobilidade urbana. Nós temos aí a dependência em São Paulo desse elevado, que é importantíssimo, numa das linhas principais de deslocamento de pessoas nessa grande metrópole. A gente aqui não vai nem entrar no mérito dessa questão dessa ocupação desordenada, mas a gente pergunta aqui por que os órgãos públicos deixam essas pessoas se instalarem exatamente nessas localidades, sabendo que isso pode acontecer. Não é que é normal, mas é por conta de todas as anormalidades envolvidas, você tem a probabilidade de um incêndio como esse, né, Gerardo? Agora, você falou que é um concreto armado, os ferros eles estão envoltos por concreto. A temperatura é capaz de atingir esse ferro que está lá no meio desse concreto? Sim, é capaz, mas é óbvio que a presença do concreto retarda isso, é preciso que você tenha uma temperatura muito alta. Eu, aparentemente, vendo pelas imagens, acredito que não tenha chegado a esse ponto de superar mais de 700 graus, mas eu não posso assegurar isso. Só os inspetores lá que podem realmente verificar se a temperatura chegou a esse ponto. Agora, é claro, a gente lembra aí de um prédio que, se não me engano, foi em abril do ano passado, caiu no centro de São Paulo, justamente por causa de um grande incêndio. É claro que esse prédio ao qual eu estou me referindo, ele era um prédio construído de estrutura metálica. Ele era basicamente aço, ele não era um concreto armado. O elevado não, ele era concreto armado. Então, a sua pergunta é pertinente. O concreto realmente ele retarda esse aquecimento, por isso que é preciso fazer uma inspeção para se confirmar que nenhum ponto, porque basta uma região pequena alcançar essa temperatura concentradamente e você vai ter ali um ponto frágil na estrutura que pode se tornar perigoso e pode sim causar um colapso. Geraldo, agora uma outra questão em relação a isso. A gente tem na ponte alguns pontos de dilatação. Eles ficam ali espaçados exatamente para que possa haver uma dilatação e que tenha espaço para essa dilatação. Um incêndio como esse pode interferir também nesse processo?
Sim, Nelson. Toda a estrutura ela trabalha exposta às temperaturas, pode ser em regiões muito frias do mundo, temperaturas abaixo de zero, e depois que passam em regiões desérticas, e a gente no Brasil tem temperaturas altas, enfim, tudo isso leva a incluir no projeto todo um tratamento, a questão da dilatação e contração. Agora, os projetistas não contam com uma comunidade construída sob o elevado que vai gerar um incêndio. É muita coisa para se considerar de erro para que aconteça e põe em risco essa instalação. Então, isso significa que faltou um pouco de percepção de risco. Primeiro, de morar tão mal numa região como essa. Quem está aí é porque não tem opção realmente, mas as autoridades deveriam monitorar, porque elas podem sim se tornarem perigosas na medida que podem gerar um grande incêndio na base estrutural, nos pilares, na estrutura de vigas, em toda a sustentação de uma via que é fundamental para a mobilidade urbana de São Paulo. Então, não só de São Paulo, mas de todas as grandes cidades do Brasil. Isso deveria ser monitorado permanentemente, porque não é só a questão social, a questão só da pobreza. Uma coisa que já é péssima, puxando outra coisa que também é ruim, que é você afetar ou perder um recurso fundamental, que é uma estrutura como essa, um elevado como esse, de conexão numa grande metrópole como é São Paulo. Geraldo, agora a gente está mostrando imagens ao vivo ali, o helicóptero da Band sobrevoa nesse momento essa localidade que fica logo no início da marginal do Rio Pinheiros, para quem vem no sentido da rodovia Castelo Branco para Interlagos. Esse elevado, essa ponte do Jaguaré, que exatamente fica próximo aonde há pouco tempo, até a gente conversou aqui, Geraldo, daquela ponte que teve aquele deslocamento num determinado ponto ali de dilatação, e ela acabou cedendo, 3 carros acabaram passando e felizmente não houve nenhuma coisa mais grave, né? Mas é bem próximo, é ao lado mesmo. Agora o helicóptero da Band vai até nos dar essa canjinha, se possível, né, de mostrar ali o Parque Vila Lobos, ali o Parque Vila Lobos. Pois é, Gerardo, agora a gente tem aqui essa questão importante da mobilidade que você citou, e pela sua experiência, quanto tempo você acredita que deverá ficar sob observação uma estrutura como essa? No caso de inspeção, né, a inspeção, ou seja, fazer uma verificação de campo, observar os danos, eu acredito que isso não deva passar do que 1 a 2 dias. Eles já devem ter feito algum tipo de inspeção, mas ainda não tem as evidências necessárias para dizer não houve um comprometimento. Então, eles vão prolongar essa inspeção, e eu acho que essa duração não deve passar de 1 a 2 dias. Para se detectar alguma avaria. Agora, caso seja identificada uma avaria na parte estrutural, principalmente na parte de armação, né, comprometendo a armação, que as temperaturas têm ultrapassado esse valor de 723 graus, que é a temperatura em que o aço começa a mudar suas características de uma forma definitiva. Então, quando isso for confirmado, se for confirmado, nós teremos aí uma interdição de maior prazo. Por quê? Essa estrutura vai estar inviável. Ela teria que ser reconstruída na sua parte de metal, ou então ela tem que ter um reforço. E tudo isso leva tempo. E aí vai depender também dos recursos, porque quanto mais rapidez você quer, mais você vai ter que mobilizar recursos, equipamentos, pessoas. Isso não se faz assim tão rapidamente, isso gera custos. Então, a rapidez com que o problema será resolvido é também uma questão de custos. E mais, a proximidade com o outro elevado, ela só leva um indício maior, né, daquela nossa suposição de que a gente tem um problema sistêmico, um problema de décadas sem manutenção, que a gente já vem alertando aí como engenheiro da área, que nós precisamos ter uma manutenção
permanente e, vamos dizer assim, como a gente diz na prática, na régua, né? Certinho. Estando tudo bem ou tudo mal, continuar fazendo a manutenção e se detectar uma coisa mais grave, parar, repor. Como isso não tem sido feito de uma forma geral no Brasil, a gente supõe que haja um déficit nesse tipo de manutenção, depois de 10, 20, 30, 40 anos, começam a surgir vários problemas simultaneamente, e o que torna uma situação extremamente difícil de ser resolvida a curto prazo. É um ponto de reflexão, né, para as nossas autoridades e de reavaliação das estratégias de manutenção, porque manutenção não aparece muito, né? O elevado está lá e você passa por ele, sai, às vezes está em manutenção e você não percebe. Então, infelizmente, isso, em termos políticos, tem alguma influência. E o que tem que se pensar é que, a longo prazo, você vai tendo danos nessas estruturas e uma hora a conta chega mais pesada. E é o que a gente tem observado recentemente, aí nesse caso, duas estruturas muito próximas, passando por uma situação como essa. A primeira chegou mesmo a colapsar e essa sob ameaça, porque havia ali uma comunidade chegando a fazer um incêndio que ameaça, sim, pela temperatura, ter algum dano muito, muito sério na estrutura. Mas, repito, é preciso confirmar se as temperaturas chegaram nesse nível em algum ponto, né? Se não chegou, você pode ter danos, mas uns danos mais facilmente recuperáveis. Eu acredito plenamente que os profissionais que estão fazendo a inspeção vão chegar a uma conclusão sobre essa questão em 1 a 2 dias no máximo, e, se for necessário, vão prolongar essa interdição. Eu penso que o mais importante é a segurança, é a vida das pessoas, é o patrimônio público, é o meio ambiente e a imagem de São Paulo. Então, a pior coisa que seria abrirmos essa via sem ela estar segura. Então, dentro dessa linha, a gente espera, esperançosamente, que as autoridades considerem isso. Essa questão que você falou das pontes, essa questão da marginal do Rio Pinheiros, exatamente, ela colapsou por falta de manutenção. Ela não tinha manutenção, basicamente, desde que foi construída, em torno de 40 anos, alguma coisa, foi na década de 70. Mas o que eu queria te lembrar até, a gente falando aqui a respeito da interdição, outras pontes em São Paulo, a ponte do Tatuapé, se eu não me engano, a ponte da Pompeia, que também foram atingidas por incêndios muito parecidos com esse que nós observamos durante essa manhã, e fizeram interdição, e teve que haver ali obras emergenciais exatamente para poder reforçar a estrutura da ponte. Mais um detalhe que eu queria te perguntar, Gerardo, é o seguinte: ali ao lado há uma subestação, uma pequena subestação de energia elétrica. Se fosse atingida, poderia ter atrapalhado. Aí a gente tem agora essa imagem, bem ao lado há uma pequena subestação, que obviamente ela fica de trechos em trechos na cidade de São Paulo, que é para abastecer uma determinada comunidade, e se ela fosse atingida, a tragédia seria muito maior, assim, na questão de abastecimento de energia para a cidade, né? Veja, Nelson, como as nossas metrópoles estão se tornando tecnológicas e complexas. A gente estava falando aí de um problema de estrutura, de engenharia civil, e agora já estamos entrando numa questão de engenharia elétrica. Sim, com certeza, se as chamas alcançassem essa subestação poderia ser perdida e todos aqueles consumidores que dependem dela estariam às escuras. Precisa haver remanejamento de carga, às vezes isso não é possível. Fora que a própria subestação tem alguns equipamentos transformadores com óleo, com a presença de outras possíveis fontes de aumento do incêndio. Então, realmente, hoje as nossas metrópoles são tecnológicas, altamente complexas. Entenda que o cidadão hoje ele quer botar o pé fora de casa e usar um mobile, um telefone, e ter um carro à sua espera para levá-lo ao seu destino. É assim que funcionam as coisas no século XXI. Então, nós não podemos ter autoridades que não entendam como funciona toda essa inter-relação entre a distribuição elétrica, a parte de mobilidade urbana, a manutenção das nossas estruturas e, é claro, a questão social.
Porque nesse caso aí, por exemplo, nós estamos passando por uma situação em que, por falta de opção de moradia, as pessoas vão procurar aquilo que encontram, e encontram um elevado como esse, com uma subestação próxima, talvez com fonte elétrica tipo gato, né, clandestina. Então, as coisas, quando o Estado não se apresenta, outras soluções acabam surgindo pela sobrevivência, necessidade de sobrevivência. E é esse repensar sobre toda essa questão de complexidade que as cidades estão tomando, que nós devemos focar, nós devemos, como cidadãos, cobrar as autoridades que pensem na nossa cidade, nas nossas cidades, né, porque não é só São Paulo, de uma forma mais tecnológica, menos política só, menos só pela questão econômica, mas com a questão social, de integração e de tecnologia. Entender que hoje é preciso, sim, considerar essa inter-relação de dificuldades de uma comunidade que precisa se instalar ali e os riscos que isso vai apresentar para aquele que está confortavelmente em seu carro luxuoso passando por cima do elevado. É impossível ser muito, muito, muito feliz ao lado de gente muito, muito, muito infeliz. Isso é uma lei da natureza que também interfere na engenharia. É verdade. E a gente está falando de uma comunidade mínima, eram 50 barracos ali, 50 construções em madeira. Tudo bem, muitas pessoas vão ficar desabrigadas, mas era uma comunidade bem pequena. Eu fico imaginando se houvesse ali, e havia espaço para ter uma comunidade muito maior. Para a gente encerrar, Gerardo, tem uma frente fria chegando em São Paulo que vai diminuir as temperaturas na cidade. Essa questão ainda da dilatação que me chama a atenção, essa temperatura mais baixa que vai voltar a subir na semana seguinte, pode também trazer consequências para a estrutura especificamente desse viaduto? Nelson, essas variações climáticas, elas já estão protegidas pelo projeto original, se ele foi feito dentro dos padrões de engenharia. A engenharia trabalha com valores assim dos últimos 100 anos de variação de temperatura, em alguns casos dos últimos 200 anos. Então você pega o máximo, o mínimo da região e projeta para aquilo. Com relação àquilo que você falou, muito importante, Nelson, sobre a comunidade ser pequena, o fato de ser debaixo do elevado é um confinamento. Por isso é perigoso o incêndio dentro de uma área confinada, mesmo que seja debaixo de um elevado. Porque como a gente vai acender a fogueira ou a churrasqueira e coloca a mão ali para o fogo crescer, a mesma coisa, o elevado ele pode sim fazer, mesmo com 50 barracos, surgir um aumento de temperatura muito grande e que pode sim danificar a estrutura de armação e a estrutura como um todo.